O Moa Solim pergunta: haveria alguma relação entre Anunnaki e Jesus Cristo? Uma daquelas perguntas de $1 milhão. Ok, Moa, vamos lá. Eu acho que é a 37ª vez que eu respondo isso ao vivo, mas vamos lá. Em outros canais, em outras lives. Deixa eu até tomar um café. Vamos lá. Eu sempre começo falando assim. Primeira pergunta, quando a gente se refere a Jesus Cristo, primeira pergunta que a gente tem que fazer, inevitavelmente: Jesus Cristo realmente existiu como personagem histórico? Tá? Porque há teses, mestrados, há vários estudos indicando que não, que é uma invenção de Roma, tá? E outras teses que confirmam, sim, ele existiu e há evidências históricas de que sim, né? Um autor que escreve muito bem sobre isso, mas que eu vou te falar uma coisa, assim, deixa eu jogar minha meia para lá. Esse livro aqui, o Santo Graal, tá? Do Lawrence Gardner, aqui eles põem muito bem a ideia de Jesus, sim, como histórico, né, e tal, e parece muito factível o que ele fala, sabe? Parece que uma organização histórica, uma linha do tempo, toda uma cronologia que indica, sim, a existência de Jesus. Então, há diversos estudos, uns confirmando e outros dizendo, meu, esquece, essa história foi inventada, tá? Existiu, sim, uma pessoa histórica, um Jesus, nem era esse o nome, que naquele mesmo tempo, naquele mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, que Roma matou, crucificado na cruz, porque era considerado um anarquista. Né? O título lá está Jesus de Nazaré, rei, né? Rei de Israel, alguma coisa assim. E como os romanos estavam governando, não tinha que ter nenhum outro rei. Eles já tinham eleito lá o Herodes e era aquele. Se contentasse com aquele, não tinha que ninguém vir pedir o trono, né? Então, parece que essa pessoa, essa entidade histórica, tinha direito ao trono, pela linhagem de Judá, né, da tribo de Judá, o pai dele era da tribo de Judá, o José, etc. E tal. Então, tem todo um contexto histórico que afirma que sim, Jesus existiu. Tem outro contexto, outros estudos que mostram, não, isso é uma invenção de Roma. Esse Jesus, essa entidade espiritual, filho de Deus, e não sei o quê, filho de uma virgem, é tudo invenção de Roma. Então, a gente tem que estar preparado para os dois lados da resposta. Eu acho muito interessante a história de Jesus. Nossa, é complicado na minha cabeça até hoje se aceito que ele existiu ou não, enfim, é uma coisa complicada, porque a imagem dele, tudo que a igreja passa, né, a história que a gente conhece no Novo Testamento é muito bonita, né? É uma história maravilhosa. O Filho de Deus encarnado na Terra através de uma virgem escolhida a dedo ali e tal, né? Agora, respondendo à pergunta do Moa Kussalim, a gente tem que, então, fazendo essa observação, será que Jesus existiu ou não? Se Jesus existiu realmente nesse formato, filho de Deus, filho da Maria e de José, do jeito que foi contado no Novo Testamento, então, sim, ele está vinculado aos Anunnaki e ele é um híbrido Anunnaki. Ele é filho de um deles, de Deus, entre aspas, com a Virgem Maria. Virgem porque não era casada ainda, né? Algo assim.
Ela estava noiva do José. Vocês sabem que as concepções são diferentes, né, no tempo antigo para o nosso, certo? Então, sim. Então, se... Vamos supor que ele existiu. Se no caso de Jesus ter existido, assim, exatamente como está sendo vendida a história no Novo Testamento, então ele é um híbrido Anunnaki. Né? Muitas vezes no Novo Testamento, Jesus fala assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Isso me remete muito à ideia, praticamente, de clonagem, que algum Anunnaki ali plantou sua sementinha de forma inseminação artificial mesmo, em Maria, e ela gerou um filho que era a cara do pai. Né? Então, quem vê a mim, vê o pai. Eu e o pai somos um, já implica em outra ideia que eu já pus, já falei e tal. Eu e o pai somos um, me sugere muito a ideia também da clonagem, nós somos feitos do mesmo material, totalmente. Eu fui feito a imagem e semelhança dele mesmo, né? E também aquela ideia que já foi sugerida, que um deles, Enki, Enlil, Ninurta, seja lá quem for, vamos supor que seja o Enki, né? Que geralmente, em muitas ocasiões, a gente consegue ligar por vários detalhes Enki a Jesus. Os peixes, né? O número 40, que era o número de grau do Enki. Então, vamos supor que o Enki, de alguma forma, resolveu encarnar na Terra como humano para viver a experiência do terrestre com um propósito: livrar o homem do pecado original. Tá? A igreja não fala do pecado original. Só que esse pecado original não somos nós. Não é nosso, é deles. É a tal da experiência genética feita no início dos tempos. Porque o Enlil, por exemplo, ele era contra essa experiência genética, né? Ele mostra isso muito claramente. Ele era contra, ele achava errado. A gente, que os Anunnaki criassem uma criatura dessa forma, para ser um trabalhador primitivo. E o Enki foi lá e fez, porque o Enki era cientista, a cabeça dele pensava de outra forma. Né? Então, teria que ter um propósito para que um deles descesse e encarnasse como Jesus. E eu não vejo outro propósito que não seja o de redimir a humanidade, de salvar a humanidade de uma próxima destruição, de um próximo extermínio. Pelos próprios Anunnaki. Tipo, não, vamos acabar com eles. Não dá, essa raça não dá. Talvez Enki fazendo isso viu como uma forma de nos redimir desse pecado original, feito lá no início dos tempos, através da engenharia genética. E eu, conversando com a minha irmã outro dia, ela me disse que talvez o pecado original nem seja engenharia genética, mas sim o fato do Enki ter transado com as Neandertais, que eram muito inferiores aos Anunnaki, né? Para gerar o Cro-Magnon, que é o Adão e Eva bíblicos, pais de Caim e Abel, essa geração, Adão, o Enki foi lá e transou com uma Neandertal, que, apesar de ser um Homo sapiens já, era muito inferior em evolução, tanto física quanto espiritual, para o nível dos Anunnaki. Era quase um caso de zoofilia. Né? Eu faço muito essa comparação nas minhas palestras. Então ela fala, de repente, vai que o pecado original que originou a humanidade não foi esse. O tal do pecado original, né? Que a igreja tanto fala. São vários questionamentos, são várias coisas. Enfim,
De qualquer forma, vamos supor que ele desceu para nos redimir desse pecado original, dele se redimir e nos redimir, ou seja, ó, estamos quites, acabou aqui, eu desci, eu vivi a experiência humana na Terra, eu sofri o diabo aqui, morri na cruz por eles, para salvá-los e para me redimir também do que foi feito no passado. Então, estamos todos salvos e a humanidade não será mais dizimada por nós. Feito? Está combinado assim? Então, eu vou lá e faço isso. Então, ele Enki deixa o corpo dele numa câmara hiperbárica e desce. E esse filho que nasce é ele, é o próprio Enki. Eu estou pondo o Enki como exemplo por causa das ligações, dos números, da simbologia do peixe, um monte de coisa, tá? Mas pode tanto ser o Enki e talvez seja o Ninurta, tá? Pode ser um deles, enfim. Quem é realmente, a gente não sabe. A pista parece levar muito para o Enki, tá? E como o Enki morreu, algumas mitologias mostram que realmente Enki já morreu aqui na Terra, como, por exemplo, Ptah egípcio é representado como alguém que já está morto. Pode muito bem ter sido isso. Ele ficou na câmara hiperbárica e está lá o corpo dele, para sempre, em estado de hibernação. E ele nasce na Terra e toma um novo corpo, que é Jesus, e que depois de ressuscitado, se transfigura e se transforma num ser tal, né? Deus, e ascende aos céus. Só que ele senta ao lado do pai. Bom, o pai dele é o Anu, né? Mas no caso de Jesus, é ele mesmo, o Enki. É tão confuso, né? Então, eu não sei se o Enki está vivo ou não, algumas pistas sugerem que não. Eu espero que ele esteja vivo, meu, eu espero, né? Realmente espero. Eu quero encontrar com eles um dia, eu quero falar com eles, quero fazer muitas perguntas, né? Eu acho que todo mundo aqui que estuda isso quer, né? Então, a gente um dia poder realmente ver esses caras, frente a frente, tete a tete, olho no olho, né? Eu acho que todo mundo quer isso. Mas então eu contei uma história muito louca aqui para explicar Jesus, tá? Porque tem muitos eventos que realmente liga Jesus aos Anunnaki, né? Ele mesmo fala: meu reino não é daqui, meu reino está nos céus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Eu vou voltar, né? Voltarei com uma legião de anjos. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Só Deus que está no céu, né, no céu. Aí ele está falando de Anu mesmo, né? Enfim, que vai dar a ordem, tipo, estamos voltando e é agora. É por aí. Então, eles têm que obedecer à ordem do rei do planeta deles, né? Do reino celestial. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido explicar isso, porque é uma questão complicada.